Olá, que bom é ter você de volta aqui no nosso Jornada do Herói. Um lugar que consiste não apenas em identificar que quando nós olhamos para nós mesmos, nós conseguimos aprender mais sobre quem nós somos, o porquê nós fazemos certas coisas, de onde nós viemos, mas também lembrar que heroísmo ele se faz a cada dia, quando nós encontramos forças para caminhar, quando nós conseguimos sair do automático, quando nós paramos para fazer esse observar e esse refletir, que nós estamos aprendendo aqui nesse novo ciclo que juntos nós estamos caminhando. Um processo que eu e você sabemos que não é fácil, mas é um processo necessário para que assim nós possamos nos desafiar a se tornar, em essência, o que Deus nos criou para ser e a nos desafiarmos a viver em plenitude esse plano maravilhoso que Deus tem para nós. Mas para isso, muitas vezes, nós precisamos tirar toda aquela casca que nós formamos desde quando nós nascemos. Infelizmente, muitas vezes, nós, nós acabamos vivendo num mundo que nos influencia, acabamos construindo pensamentos que são fora daquilo que Deus planejou para nós. Muitas vezes nós interpretamos coisas de formas erradas, e isso vai criando a nossa estrutura. Só que muitas vezes isso vai criando uma camada em volta de nós. Assim como nós podemos ver aqui nessa figura aqui. E para nós tirarmos isso, nós precisamos então com uma ferramenta, tirar toda essa parte que está sobrando, que não faz parte de nós, que não pertence a nós, e então nos tornarmos sim em essência no que Deus nos criou. E sabe, nós aprendemos aqui que essa ferramenta que nós podemos usar é essa ação e reflexão, um diálogo transformador que acontece com você e a sua mente. Quando você para, observa e então você consegue reconhecer tudo que está aí por fora de você e não faz parte de você. E eu estava vivendo isso, estava ali no auge da minha fobia enquanto eu estudava para capelania clínica. E então o meu supervisor me apresentou a esse diálogo transformador de ação e reflexão. E nesse momento eu comecei então a identificar que aquilo não me fazia bem, que aquilo não era bom, mas eu não sabia como mudar esse momento. Será que você que está trabalhando aí nesse novo ciclo, que já conseguiu parar, sair do automático, se observar, tem visto aí que há repetições mesmo na sua vida, que tem coisas que você não está satisfeito, mas de repente você se viu aí estacionado aí nesse agir, avaliar e modificar. E você não consegue sair daí, e fica fazendo esse vai e volta, e você não sabe como continuar, como realmente modificar essa situação. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que isso é um processo. Então, se você se sente aí que está aí nesse vai e volta aí nessa parte do ciclo e realmente não está conseguindo ver essa transformação na sua vida, lembre-se sempre do processo da borboleta, que às vezes demora um tempo e você precisa passar por esse processo. Tenha paciência com você mesmo, identifique que por vezes é realmente difícil lembrar de algumas coisas, é muito difícil às vezes tocar a dor e estar nela. Então você precisa um pouco de paciência para que realmente esse processo possa acontecer. E se está realmente muito difícil e você não tem conseguido identificar o como sair dali, ou até mesmo lembrar de algumas coisas, porque vocês sabem que muitas vezes a nossa mente, como um mecanismo de defesa, ela
ela pega tudo que aconteceu de ruim, às vezes algo muito traumático, e leva para um lugar do esquecimento. Mas, embora aquilo esteja no esquecimento, de alguma forma, ele ainda inconscientemente, ele dirige a nossa vida. E às vezes é difícil de perceber. Então, talvez, se você sabe que você teve um trauma, mas você não consegue lembrar direito, ou você tem atitudes que você não compreende e por isso você não consegue sair aí desses 3 passos aí, agir, avaliar e mudar, então procure uma ajuda. Procure profissionais como eu, que vão caminhar com você, que vão respeitar o seu tempo e vão te ajudar a trazer tudo isso de forma saudável, para que realmente nesse processo você possa encontrar essa mudança, essa transformação que você tanto anseia. E essa ajuda é tão importante que eu posso confessar aqui que até eu me favoreci, porque esse é um processo que não é fácil. Muitas vezes nem eu conseguia reconhecer tudo que estava acontecendo ali, mas eu estava num lugar onde o meu supervisor, ele era também um grande psicanalista. E então, o meu supervisor, ele foi ali caminhando, foi nos ajudando a trazer a nossa história, a observar a nossa história, a reconhecer ali nas minhas visitas ali todos os dias a pacientes no hospital, perceber que muitas vezes, em vez de caminhar com os meus pacientes, eu trazia a minha história ali, que de alguma forma ela acabava ali se encontrando com a história dos pacientes. Mas um dia meu supervisor então trouxe um estilo de aprendizagem transformativa, um método de Jack Nazareth, que foi um grande sociólogo e também professor de educação adulta, que trouxe essa aprendizagem transformativa, nos mostrando que há um papel no qual nós precisamos fazer para que essa transformação exista. E foi muito interessante começar, porque, se vocês bem lembram, eu estava ali naquele bypassing também. É claro que ali eu encontrei uma força em Deus, mas eu estava colocando a responsabilidade em Deus. Eu acreditava que assim que eu falasse aquele verso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, isso me bastaria para poder realizar ali a minha clínica dentro do hospital, para poder estudar no meu mestrado, poder ali interagir com americanos, mas isso não era tudo, porque naquele momento, de certa forma, eu estava jogando toda a responsabilidade nas mãos de Deus. Mas nesse momento, com essa aprendizagem transformativa, eu aprendi que nós não devemos jogar tudo nas mãos de Deus. Nós devemos nos colocar nas mãos de Deus e agirmos ali nas mãos de Deus, para que assim esse processo onde juntamente com ele nós podemos realmente não apenas vencer todos esses maus que nós queremos vencer na nossa vida, mas nessa transformação ainda nos transformarmos em essência naquilo que ele nos criou. Afinal de contas, lá em 1 Coríntios 13:11 fala assim: quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Todos nós buscamos esse lugar de amparo, o mesmo lugar que eu busquei ali em Deus, que realmente nós podemos encontrar esse acolhimento. Mas a Bíblia mesmo nos diz que é preciso crescer, é preciso se tornar independente, é preciso tomar posse dessa responsabilidade que nós temos como adulto. Mas esse também é um processo que tem muito a ver com essa teoria da aprendizagem transformativa de Jack Mazur. Então, vamos aí aprender um pouquinho mais sobre essa teoria. Essa teoria ela é composta de 10 tarefas.
Ai, você deve estar se pensando aí: "Opa, então nós vamos ter uma receitinha aí para finalmente encontrarmos a nossa transformação". Mas infelizmente é aí que você se engana, porque nós precisamos lembrar que essas tarefas, elas são também subjetivas, porque assim somos nós. Nós somos seres únicos, que embora vivamos às vezes na mesma família, mas mesmo assim somos diferentes um do outro. Então, por causa dessa nossa subjetividade, aí também essas tarefas, elas também se encontram num lugar aonde apenas você poderá responder e poderá continuar passando de tarefa para tarefa. Então vamos lá. A primeira é aprender a identificar qual é o seu problema? Qual é a situação aí que tem deixado você desconfortável e desorientado? No decorrer aí desse processo, eu então consegui identificar que a minha situação que me deixava ali perdida, desorientada, naquela fobia horrorosa que eu não conseguia controlar, era o medo de falhar, o medo de não dar certo, de errar e de ser rejeitada nesse novo meio, nesse novo, nessa nova esfera de capelania clínica que eu queria me encontrar. E a segunda tarefa é identificar as emoções que elas vêm nesse momento que acontece essa desorientação. Nós trabalhamos aqui algumas semanas atrás com uma lista de emoções que eu vou colocar aqui para vocês agora, para que vocês também olhem e pensem quais serão as emoções que isso que eu tenho identificado tem trazido a mim nesse momento. Naqueles momentos ali de fobia, vinha uma raiva por estar agindo daquela forma, talvez perdendo uma oportunidade. Eu ficava então deprimida, ficava desencorajada, ficava frustrada e também muito ansiosa. E aí, quando nós observamos todas essas emoções que eu acabei de identificar aqui, trazendo para vocês, nós podemos perceber que essas são emoções que ela vem de necessidades não atingidas. E isso significava algo. E é por isso que Meseroth ele traz aí a terceira tarefa, que é analisarmos de forma crítica e refletirmos em todos esses pensamentos que nós estamos tendo na nossa mente e da onde vieram todas essas emoções. E eu comecei ali a tentar a refletir e a lembrar ali de alguns momentos que eu me sentia da mesma forma como aquelas emoções que eu trazia ali naqueles momentos ali pós-fobia. E aí, quando eu comecei a pensar mais e perceber aí que alguns momentos realmente eu vivenciava da mesma forma aquilo, eu comecei também a investigar a minha infância. E então, com esses sentimentos, vieram também frases ouvidas na minha infância que me traziam esse mesmo sentimento. E ali, então, eu comecei a pensar: são realmente verdadeiras essas frases? E olha, isso é uma coisa incrível, porque imagine só, são frases que você ouve na infância, mas de certa forma elas se materializam, porque elas começam a constituir o seu pensamento, elas começam a se tornar uma crença, e então aquilo acaba te dirigindo. E naquele momento, então, eu conseguia perceber, não apenas identificando as minhas emoções em situações que aconteciam já na vida adulta, mas também voltando um pouquinho atrás e pensando também na minha infância e então encontrando aonde realmente era a raiz do meu problema. E a tarefa 3, então, que está relacionada aí com o nosso pensamento, me faz lembrar de Freud, que felizmente fala de uma forma tão assertiva que o nosso pensamento é um ensaio da ação. Vocês veem como é forte isso?
E aí eu pergunto para você, quantas vezes você tem parado para perceber aí quais são realmente os seus pensamentos? O que que tem gerado aí as suas ações dia após dia? E aí entra aí naquele momento automático que muitos vivemos nesse mundo onde tudo é muito corrido e tudo muito pronto, rápido, e muitas vezes nós esquecemos que a solução para encontrarmos ali a forma para eliminarmos os nossos problemas está ali no nosso pensamento, porque afinal de contas, como Freud bem disse, eles são um ensaio da nossa ação. E a quarta tarefa, e também a última que nós vamos apresentar aqui no nosso vídeo, que não é para deixar você triste, porque a semana que vem temos mais, ok? Então fica ligadinho. Se você não está ainda na jornada do herói, me manda aí uma mensagem aí nos comentários que eu vou incluir você no Jornada do Herói. Ou se você quer apenas receber esses vídeos, então fica ligadinho aí no canal do Espero Wellness, que é o meu canal, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E então, como nós íamos falando, a quarta tarefa é então reconhecer o nosso descontentamento nesse processo. Puxa, essa é uma parte difícil, porque já é difícil todo esse processo de se observar, de lembrar, mas aí quando nós falamos assim agora, reconheça que realmente é difícil essa situação, que é triste, e é difícil por vezes estar sentado aí nessa tristeza, não é mesmo? Mas é muito importante reconhecermos esse descontentamento, porque muitas vezes nós estamos num lugar que não é um lugar saudável, não é um lugar onde nós deveríamos estar. Mas o que que acontece? Nós acabamos nos acostumando a estar naquele lugar. Melanie Klein uma vez disse: quem come do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. Nós vivemos em um mundo onde nós não somos educados a reconhecer esse descontentamento. Afinal, em todos os momentos, nós temos que ser fortes, nós temos que estar alegres, nós temos que ter sucesso. E aí até eu venho na história dos heróis, na jornada dos heróis, né? Porque muito antes nós pensávamos que os heróis, eles eram aqueles que eram imbatíveis, que eram os todos poderosos. Eles têm poder, sim, mas eles também têm fraquezas, como nós podemos ver até hoje em dia, quando nós vemos aí os heróis, os personagens que são apresentados em filmes, são apresentados aí em revistas de quadrinhos, e nós percebemos que eles também têm a sua vulnerabilidade, eles também têm a sua fraqueza, assim como nós. Então, como o Mesmer trouxe, é importante você reconhecer esse lugar e pensar que talvez isso lhe traga esse sentimento de ser expulso do paraíso, de sair dessa sua fantasia de que tudo é perfeito, mas é necessário até mesmo para lembrarmos que nós crescemos e que nós sim podemos agora viver sem mais essas fantasias. Fantasias estas que nos enganam, sim, porque a fobia, ela me enganava. A fobia, ela me trazia essa fantasia que eu estava protegida, de não voltar àquele lugar da minha infância. Mas, na verdade, Deus, ele tinha muito mais para mim, muito mais do que eu sonhava ou imaginava, mas era preciso dar esse passo. Esses passos que Mézaro traz de forma tão leve e tão profunda. Então, faça o comprometimento com você mesmo de parar aí de viver a sua vida no automático e pare. Pare e inicie hoje mesmo essa aprendizagem transformativa
que depende não de mim, mas depende apenas de você. E eu acredito que esse é o sonho de Deus para você também. Mas, para isso, você precisa não mais jogar toda a situação na mão de Deus, mas você precisa colocar o seu problema nas mãos de Deus e então também fazer a ação que é sua responsabilidade. Deus não quer mais que você seja aquela criança. Deus quer que você agora cresça e se torne um adulto à imagem e à semelhança dele. Então, vamos lá. Tire tempo na sua semana para sair do automático e para iniciar essa aprendizagem transformativa, que depende de você, é claro, mas nós estaremos aqui para caminhar com você também. E com certeza, Deus também estará aí te segurando nas mãos dele e continuará te guiando, para que assim você se torne tudo o que ele sonhou. Nos vemos então na próxima semana com mais um Jornada do Herói.